Olá, espero que todos estejam bem. Graças a Deus estamos aqui reunidos para mais um dia de nosso estudo, abençoado, reunidos com a nossa boa vontade, permissão de Jesus. Vamos iniciar aí mais um estudo do livro, capítulo 13, Rede de Auxílio, do livro A Evangelização no Mais Além, né? Nós vimos no último capítulo, no capítulo 12, onde o espírito Lúcio, mais a Aninha, ele comunica a Aninha, né, o Lúcio em especial, que eles vão estar juntos em uma conferência que tem como título Evangelização como método de cura real, né? E eles vão recorrer a este servidor do plano espiritual que vai estar realizando essa conferência. Então, esse vai ser o assunto de hoje, rede de auxílio. Vamos iniciar, então. Naquela noite, preparados para a conferência, colocamo-nos nos lugares estabelecidos pela organização. Na hora exata, vimos o estimado irmão Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que tomou a palavra após a prece emocionada de um dos diretores do trabalho. Bezerra de Menezes discorreu sobre a importância da evangelização como terapia. Trouxe aspectos esclarecedores sobre os efeitos do Evangelho de Jesus à luz dos temas doutrinários, na constituição perispiritual e física da criança e do jovem. Aspectos fisiológicos, emocionais, mentais foram abordados com segurança do especialista. Foram contemplados também os aspectos morais de sua ressonância na evolução do espírito. Quanta riqueza, né? Quanta riqueza de informação dada, né, nada menos pelo espírito Bezerra de Menezes, né, que já é tão conhecido de todos. Bom, aqui é um resumo muito pequenininho, né, onde só aborda os assuntos que foi discursado, mas a gente vê quão complexo foi esse evento, né? Ele falou sobre a importância da evangelização como cura do espírito, como terapia de cura. E para isso, ele trouxe informações ali, falando da criança, da constituição física, emocional, né? Da criança, do jovem, os aspectos fisiológicos. Nós sabemos que isso tudo envolve o trabalho da evangelização e o quanto é importante nós, evangelizadores, estarmos familiarizados com todos esses assuntos para podermos realizar um trabalho de melhor qualidade com os nossos evangelizandos, né? E no final aqui ele fala, né? Contemplados também os aspectos morais de sua ressonância na evolução do espírito. Então, vale a pena a gente lembrar que o quê? Que o espiritismo em si, em especial o evangelho segundo o espiritismo, ele é o quê? Ele é o nosso guia, né, de conduta de boa moral, né? Ele apresenta o quê? Ele apresenta todas as leis de amor, de caridade, vividas por nada mais que Jesus, né? Vivida e esclarecidas por Jesus. Vale a pena a gente lembrar, né, nesse instante, desse guia tão especial que nós temos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Guia de conduta moral para todos nós. Por fim, o excelente amigo nos chamou aos sentimentos nobres e às reflexões sadias, com uma explicação sucinta, porém emocionante, sobre a responsabilidade dos evangelizadores. É engraçado esse capítulo, da vontade dele ser bem extenso, porque
a gente queria escutar, né? O que Bezerra de Menezes tinha para falar sobre a responsabilidade dos evangelizadores. Porém, a gente, ao longo do estudo desse livro, ele é um livro tão fininho, mas tão significativo, tão rico, que ao longo desse livro, a gente já está aí no capítulo 13, a gente vê claramente, se a gente for fazer uma retrospectiva da importância, da mensagem, a cada capítulo que o Lúcio e a Aninha também deixa pra gente, a gente sabe, né? No fundo, a gente tem uma ideia muito forte, né? Do que seria essa responsabilidade como evangelizadores. Com uma prece singela e com lindas músicas entoadas por crianças alocadas em semeador, encerrou-se a conferência. Elevados pela riqueza do momento e gratos pela oportunidade, aproximamo-nos do prestimoso trabalhador, solicitando conversa reservada. O orientador atendeu às contingências no momento e recebeu-nos em seguida. Com cordiais e afetuosos cumprimentos, o irmão Bezerra, já se escusa do título de doutor, acolheu-nos com largo sorriso. Meu caro Lúcio e minha cara Ana, em que podemos ser úteis? Querido amigo, estimaria, se possível, o seu auxílio com relação ao doloroso caso de uma criança supliciada pela obsessão. Um pequeno da responsabilidade de nossos serviços com 7 anos na atual encarnação. Vamos fazer uma retrospectiva. A gente lembra que no último capítulo a gente estudou uma criança, né, onde eles foram até o lar dessa criança e eles avistaram ali uma criança num sofrimento muito grande. E os espíritos que estavam ali atendendo essa criança, eles detectaram que aquela criança sofria de obsessão. Nós falamos sobre isso no último capítulo, né? Então, ele foi pedir ali socorro para Bezerra, no sentido de como eles deveriam administrar o trabalho de socorro. Ser-nos-á muito grata a oportunidade de cooperar. Relatamos, então, o caso ao nobre amigo, que colheu as informações com interesse e convidamos o companheiro Roberto. Vocês lembram do Roberto? O Roberto era o companheiro espiritual, né? Ali um dos mentores que auxiliavam, que acompanhava a criança obsediada. Então, convidamos o companheiro Roberto para informar-lhe dos pormenores do caso, já que era ele o responsável espiritual pela família. Roberto resumiu a situação nos seguintes termos. Nosso Petis, em romagem carnal anterior, engrenou-se pelos caminhos desfavoráveis. Foi materialista, convicto e perseguidor de ideias religiosas. Como professor e artista, afetou a mente de jovens e promoveu certo movimento na literatura e na música, captados e vividos por almas invigilantes e frágeis. Sua atuação indireta acabou por contribuir para o lamentável suicídio de um de seus alunos, que, desiludido com a perspectiva de satisfazer seus desejos na vida material, iludiu-se com a possibilidade da fuga para o nada. Toda a família do jovem que tirou a própria vida se desestruturou e o responsabilizou. O rapaz se encontra agora em local propício de tratamento de suas dificuldades, porém, atualmente, a situação do pequeno evangelizando, que ora atendemos, está agravada. Alguns membros da família do aluno suicida encontram o espírito do professor. Encontraram o espírito do professor depois de seu reencarne, e o reconheceram no corpo da criança que acompanhamos. O pai e os 3 irmãos do jovem continuam gemendo por vingança, perseguindo e situando o nosso pequeno em condições de doloroso resgate. Eis o resumo dos quadros que constituem o drama. Então, vamos fazer aí
um resumo de todas essas informações, né? O Roberto foi narrar para Bezerra de Menezes o quanto grave era a situação da criança de 7 anos de idade. Então ele colocou, né, que em outra vida essa criança, ela fez alguns abusos de sua profissão como professor, onde ela trabalhava ali com algumas almas invigilantes que eram ali frágeis para estar realizando aquele trabalho junto ao professor, e um desses alunos, devido a esse trabalho, esse trabalho indevido, ele suicidou-se. E a família desse rapaz se revoltou. E eles não perdoaram, né? Culpando o professor, fazendo então uma perseguição espiritual. Essa criança reencarnou, ela estava no novo corpo e parentes da vítima continuaram a perseguir, né? E a vítima ainda estava em situação de recuperação no plano espiritual. Bom, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho aqui, porque até mesmo por causa do filme do Divaldo, né, que foi lançado recentemente, como que um obsessor, ele é capaz de reconhecer a sua vítima, sendo que ela está num outro corpo? A explicação ela é muito mais profunda, né? E a gente vai falar muito disso em alguns momentos no estudo sistematizado. Porém, só para a gente fazer uma comparação muito simples para a gente entender. Vamos imaginar que nós temos uma água, nós temos um balde. A água seria o espírito, o balde seria o corpo físico. Se nós pegarmos essa água e transportarmos para outro recipiente, para uma panela ou um outro tipo de balde, a água vai continuar sendo a mesma, né? Só vai mudar o corpo físico. E nós sabemos que o nosso espírito é o quê? Ele é imortal, né? Se a gente pegar essa água e colocar terra nela, ela vai ficar o quê? Contaminada, ela vai ficar suja. Aí entra a questão perispiritual, né? Que é um assunto mais complexozinho que a gente vai deixar para o estudo sistematizado. Porém, o que eu quero deixar aqui de uma forma mais simples para a gente entender é o seguinte: os nossos pensamentos, né? Eles trabalham com a sintonia total com o mundo espiritual, né? Nós mudamos de corpo, né? Mas os espíritos, no caso aqui, os espíritos que nos perseguem de forma de obsessão, ele vai conhecer não o meu corpo, ele vai conhecer o meu espírito, porque ali vai estar nele o quê? Tudo aquilo que eu vivi em outra vida. Quando nós chegamos aqui nessa vida, nós temos aqui agravantes, né, de reajustes relacionados aos nossos erros de outras vidas, né? E quando nós estamos vivendo esses reajustes, nós passamos momentos de angústia, momentos de raiva, momentos de desilusão, onde a nossa energia vibratória abaixa e facilita muito o quê? Os nossos obsessores nos encontrar. Foi o que aconteceu com essa criança, né? Por algum motivo, até mesmo pela psicosfera energética ali do lar, né? Às vezes por uma dificuldade do pai ou da mãe, né? Esses obsessores acharam ali esse espírito no corpo da criança. Como eu disse ali no princípio, o filme do Divaldo mostra um pouquinho disso, aquele obsessor que o perseguiu durante bons anos de sua vida. E se a gente prestar atenção no filme, quando é que o obsessor aparecia para o Divaldo, né? De forma perseguidora? Era nos momentos de baixa autoestima, quando ele pensou em suicídio, né? Quando ele sentiu raiva, quando a vaidade bateu mais alto, falou mais alto. Eram momentos onde a sintonia do Divaldo entrava, né? De forma muito íntima com a sintonia do obsessor, pelos sentimentos, pelos pensamentos, tá? Enfim, foi só para a gente ilustrar aqui um pouquinho, para a gente entender
como que esses espíritos chegaram até essa criança. A gente pensa, né, um espírito, como que pode um corpo tão frágil, né, como que pode um ser tão indefeso aos nossos olhos materiais, né, receber essa carga obsessiva. Por quê? Porque nós temos ainda os olhos muito ligados à matéria e esquecemos, né, que nós somos um espírito num corpo. Continuando. O prestimoso Bezerra analisava as informações e fazia algumas perguntas para esclarecer as circunstâncias a fim de promover o auxílio eficiente. Depois de colhermos mais alguns informes delineados com a primeira providência de serviço, o atendimento ao quarteto infeliz que se ligara ao psiquismo da criança observada. Por não se tratar do escopo, né, do alvo direto de nossos trabalhos, não relataremos de maneira detalhada o atendimento mediúnico aos irmãos infelizes, né? É o que eu falei, esse capítulo dá vontade dele ser desmembrado e a gente continuar, porque como que Bezerra fez isso, né? Como que ele trabalhou ali essa questão até mesmo mediúnica de estar ajudando aqueles espíritos todos ali envolvidos, né? Bom, aí, né, para quem faz o estudo mediúnico, até mesmo sistematizado, quando chegar nos assuntos referentes a esses assuntos aqui, a gente vai poder estar detalhando melhor, explicando melhor. Se a gente for relatar aqui, vai ficar muito extenso, né? Mas, com certeza, quem tiver alguma dúvida, quiser saber, a gente pode estar discutindo lá no grupo, pode estar lá discutindo, ok? E a gente tentando, né, esclarecer todo mundo. Todavia, destacamos que, a partir da observação minuciosa do caso, o irmão Bezerra percebeu a oportunidade de alcançar aqueles corações fatigados por meio da irmã, da esposa e da mãe dos atendidos, e nos auxiliou no compreendimento. Deve ter sido muito grande, né? O nobre amigo direcionou os necessitados a um grupo espírita de sua confiança, onde foram atendidos por abnegados médiuns e permaneceram ali internados, né? Como eu disse, ele usou de todo um trabalho mediúnico, né? Dentro da casa, né, de uma casa espírita, para estar fazendo esse socorro tão providencial. Vale salientar que tal serviço não se concretizou imediatamente, exigiu tempo, paciência e renúncia de todos nós. Foi uma verdadeira teia de auxílio, resultando de vários atendimentos e muitas reuniões. Então, justamente por ser uma teia, como ele mesmo narrou aqui, é que é muito complexo, né? É um trabalho onde envolve realmente uma teia de ajuda, né? O trabalho do centro, dos trabalhadores do centro, dos médios, dos trabalhadores espirituais envolvidos, dos mentores responsáveis pelo trabalho, pela harmonia do lar, que era no caso lá do Roberto, e também do livre-arbítrio dos espíritos que estavam em mais sofrimento, aqueles espíritos que estão com menor esclarecimento, né? Porque o auxílio providencial, a gente sabe que ele existe, né? Divino, espiritual, permitido por Jesus. Porém, existe o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio do espírito daquela criança, né? O livre-arbítrio daqueles espíritos menos esclarecidos que estavam ali julgando que a melhor forma era a vingança. Então, ou seja, por isso que tem que ser mesmo um trabalho demorado. É um trabalho demorado, de muita dedicação, de muito amor. Bom, esse capítulo é um pouco menor, né? E eu acho que a gente pode tirar desse capítulo, voltando para os nossos trabalhos no nosso centro,
essa teia de auxílio, a gente entender o quanto que é importante essa teia de auxílio. Eu acho que a gente até já falou sobre isso aqui nos vídeos anteriores, o quanto que é importante quando a gente tem dificuldade com algum evangelizando em especial, da gente estar procurando sim ajuda dentro do centro, em qualquer caso de dúvida, né? A gente não pode fazer um julgamento no primeiro instante. Então, para isso, a gente precisa sim de estar buscando auxílio, junto com o trabalho mediúnico da casa, junto com doutrinadores mais experientes, junto com a família, né? Junto com os coordenadores da evangelização, enfim. Nós dentro do Centro Espírita, nós somos todos uma rede de encarnados que realizam em parte também esse trabalho que é feito no mundo espiritual de forma diferenciada, sim, né? Mas com grande valor e que facilita muito o trabalho espiritual, porque o trabalho espiritual, ele depende do nosso trabalho, né? Ele depende da eficácia do nosso compromisso, da nossa boa vontade em estarmos ali ajudando. Por isso a importância muito grande da gente fazer aquele trabalho que o Lúcio falou lá no início, de fazer a ficha individual de cada aluno, né? Nós somos espíritos únicos no universo, né? Nós temos que manter esse respeito à unicidade do espírito de forma muito individual. E aquele trabalho que o Lúcio citou lá no início do livro, quando ele fala da ficha individual de cada aluno, é algo que nós temos que ter dos nossos alunos de uma forma muito consciente e responsável, para que a gente entenda quais as facilidades, quais as dificuldades que aquele espírito tem, para que a gente possa auxiliar de uma maneira muito maior, muito mais abrangente, né? Então, a partir do momento, né, que a gente tiver essa consciência de tratar de forma única, cada evangelizando de forma responsável e agindo ali com a ajuda de todos do Centro Espírita, os trabalhos vão ficar muito mais fáceis, aquele espírito vai ser muito melhor atendido e vai facilitar, né, como eu disse, o trabalho aí do mundo espiritual junto a nós. Bom, então nós ficamos assim. Que Jesus nos abençoe, vamos agradecer aí mais uma semana, onde, né, foi disponibilizado a todos a oportunidade de estarmos aqui juntos, e semana que vem, com certeza, estaremos aqui perseverantes, com muita alegria e amor no nosso coração, para mais uma semana de estudos. Um beijo a todos, tchau, tchau.